Burnout é um distúrbio psíquico que resulta do estresse crônico e da tensão emocional no ambiente de trabalho. Algumas das causas mais comuns do burnout são excesso de trabalho, o trabalho sob pressão, alta carga de trabalho, longas jornadas, condições físicas precárias no ambiente de trabalho, mas também falta de reconhecimento, relações interpessoais abusivas, problemas com a chefia, até mesmo o medo de perder o emprego. Os sintomas iniciais do burnout ou síndrome do esgotamento profissional podem incluir cansaço excessivo, tanto físico quanto mental, dor de cabeça, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, problemas com perda de memória. São sintomas perfeitamente confundidos com outras causas. Então, se você tem esses sintomas, procure um médico que avalie tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. Esses sintomas iniciais mais subjetivos podem evoluir para sintomas físicos, como sudorese excessiva, palpitação, pressão alta, dores musculares, distúrbios gastrointestinais, taquicardia, falta de ar, tremores, até mesmo desmaios. Acontece que a ideia de que trabalhar demais causa esgotamento não é nova. Muito antes do burnout ser teorizado em 1980, a medicina já tinha o termo neurastenia para descrever quadros de exaustão emocional, muitas vezes ligado à jornada de trabalho excessiva. Só que a neurastenia era um termo guarda-chuva, usado para diagnosticar qualquer quadro de cansaço ou de tristeza, independente da origem do problema. Entenda, há 40 anos o termo ainda era acadêmico e permaneceu assim por décadas. Falava-se o tempo todo em estresse, mas não em algo tão específico quanto o burnout, que é o esgotamento causado pelo ambiente de trabalho. Abre aspas. Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciada com sucesso. Fecha aspas. Essa é a definição do CID-11. A descrição é curta e grossa, mas a gente já consegue tirar algumas conclusões importantes daí. Então vamos lá. Burnout não é uma doença ou uma condição médica. É diferente, por exemplo, de um quadro de depressão que pode ser tratado via medicação e terapia. Trata-se de uma síndrome, ou seja, de um conjunto de sintomas. Outro ponto, burnout é um fenômeno ocupacional. Significa que o termo só se aplica a cenários ligados ao trabalho. Não existe burnout, não, pelo menos não com essa denominação, em outras áreas da vida. Ele está sempre ligado ao ambiente de trabalho. É uma condição ambiental. Então, para solucioná-la, não basta apenas terapia e medicação. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Enfim, o burnout nada mais é do que um quadro de estresse que, sem resolução, por um longo período de tempo, tornou-se crônico. Vamos começar então pelo estresse. O estresse é qualquer situação que requer uma adaptação, ou seja, ela pode ser positiva ou negativa. Uma promoção no trabalho ou o nascimento de um filho são situações que causam estresse, mas em geral positivo. Uma demissão também requer uma adaptação e é negativa. Ou seja, o estresse ele requer esforço para nos adaptarmos a novas condições do ambiente, sejam elas boas ou ruins. Por isso o burnout não pode ser considerado uma doença. Trata-se de um quadro de estresse permanente. Se o ambiente sempre exige que tenhamos que abrir mão de alguma coisa ou que tenhamos que gastar energia para resolver algum impasse, nós ficamos inevitavelmente esgotados. Repita isso diariamente, por 6 meses mais ou menos, e você terá um quadro crônico, o burnout. A confusão sobre burnout ser ou não uma doença acontece porque sabemos que há toda uma gama de problemas de saúde causados pelo estresse. Fadiga, dor no corpo, doenças cardiovasculares, depressão. Por isso o burnout não costuma vir sozinho. E a confusão continua quando os tratamentos para o estresse crônico focam nos sintomas e não na causa. Vamos clarear mais um pouquinho então sobre o diagnóstico. Na definição científica, um diagnóstico de síndrome de burnout só vai existir se forem detectadas 3 características principais. Exaustão, que é a característica mais marcante, a ponto de exaustão e burnout, quase serem sinônimos aí nas conversas de corredor. A indiferença,
que é o descaso que o estressado crônico passa a sentir pelo trabalho, que pode evoluir com o tempo para o desprezo ou até mesmo para o ódio. E o terceiro é redução da eficácia no trabalho, ou seja, a pessoa tem uma produtividade afetada. Enquanto uma pessoa está na fase inicial desse processo, que é o da exaustão, nós falamos que a pessoa está sobrecarregada, mas se nada mudar, a evolução começa. Essa sobrecarga a gente chama de pré-burnout. Mas calma, não é para você ir se autodiagnosticando só com base no que eu estou falando, ok? É preciso medir a intensidade dos sintomas. Não é apenas quantificar alguma coisa que é abstrata. Existem questionários de aplicação que auxiliam no diagnóstico junto a um profissional competente para isso. Entendendo o que é burnout, vamos falar então sobre a saúde mental nas empresas. Até agora nós falamos do estresse crônico de trabalho e não do que causa essa síndrome. Vamos falar de algumas causas que foram identificadas como padrão nos casos de burnout estudados. A primeira grande causa, que é a mais óbvia, é o excesso de trabalho. Segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, eles apontam que jornadas exaustivas contribuem para a morte de 2,8 milhões de pessoas por ano no mundo. Exatamente por ser a mais clássica, as empresas buscam soluções como dias de folga depois de um período de demanda grande, pausa para relaxamento, flexibilidade de horário. Todas essas medidas são boas e válidas, mas não vão resolver todos os problemas, porque existem outras causas que talvez sejam menos visíveis. O excesso de trabalho é visível, ele é contado no relógio de ponto, mas tem outra causa invisível que contribui muito para o burnout e está ligada à falta de conexão entre o profissional e o ambiente de trabalho. Se as relações no escritório são quase inexistentes ou pior, tóxicas, a síndrome pode aparecer mesmo sem longas horas de trabalho, sem jornada excessiva. Nesse quesito, entram questões como assédio, bullying, exclusão, que levam o estresse a se tornar permanente dentro do ambiente de trabalho. Aí vem o sintoma também da indiferença, do desinteresse, onde o trabalho em si pode até não ser negativo, mas a distância social estraga a experiência. Logo, a despersonalização das pessoas começa a aparecer. Os colegas deixam de ser indivíduos e se tornam o chefe tirano, o puxa-saco, a chata do RH e por aí vai. Outro fator é a falta de recompensa, não a financeira, mas a falta de elogio, de feedback positivo. Adotar essas atitudes positivas aumenta a eficiência dos profissionais e ajuda a garantir a autoconfiança. Outra causa, parecida com a anterior, é a injustiça. Aqui o colaborador, além de sentir a falta da recompensa, ainda sente que os incentivos estão indo para a pessoa errada por favoritismo do seu líder. É aquela historinha, ver o incompetente sendo promovido dói mais do que não ganhar uma promoção. Um outro fator é a falta de controle sobre o seu próprio trabalho. Nesse caso, você não tem liberdade para fazer escolhas, não pode usar sua criatividade, sua função é meramente cumprir ordens, de cima para baixo, sem questionar. Isso é fruto do microgerenciamento que o gestor faz e deixa o ambiente de trabalho mais mecânico e repetitivo. E por último, mas nem menos importante, temos a incompatibilidade de valores entre colaborador e empresa. Em outras palavras, é como se a pessoa sentisse que o trabalho não combina com ela. Pode ser por questões éticas, porque a pessoa se considera mais qualificada do que a função exige. De uma forma ou de outra, a pessoa não sente prazer no que faz. E quando a gente não gosta do que faz, isso é um belo convite para o burnout se instalar. Existem estudos também para verificar se alguns tipos psicológicos são mais suscetíveis a ceder às pressões do ambiente de trabalho e desenvolver burnout. Até agora, a introversão se tornou um fator de risco. Uma hipótese é que os introvertidos tendem a esconder mais as críticas, as reclamações e acabam internalizando o estresse, e aí ele se torna crônico. Além de tudo isso, condições precárias também podem transformar a sua rotina de trabalho equilibrada em um inferno interminável. Não precisa de muito. Um computador que trava toda hora, um escritório sem ventilação, uma internet lenta que atrapalha o trabalho. O problema não é quando isso acontece por um tempinho. O problema é quando a empresa tem ciência desse problema, que impede a fluidez do trabalho e decide por não fazer nada. Esse problema também ficou evidente na pandemia, quando de repente quase todo mundo foi forçado a se adaptar para um home office improvisado. Nem todas as empresas se empenharam em fornecer as condições necessárias para essa transição. Então, computador, internet, cadeira.
A pandemia, aliás, foi um ponto de virada sem precedentes para a saúde mental, ou para a perda da saúde mental. Mas a verdade é que mesmo antes da pandemia, parecia que estava todo mundo queimando aos poucos. Será que nós estamos vivendo então agora a era do burnout? Em 2021, uma pesquisa apontou que uma média de 4 milhões de americanos pediu demissão voluntariamente todos os meses nos Estados Unidos. O fenômeno foi tão atípico que ganhou o nome de Great Resignation, ou a Grande Resignação. Também não significa que pedir as contas seja um passaporte para a alegria. Ao trocar o seu trabalho por um outro trabalho fixo, ou seguir para uma vida autônoma, onde você deixa de ter um chefe e passa a ter vários que são seus clientes, você acaba trocando uma situação estressante por outra talvez pior. Mas ok, falei isso tudo, principalmente o impacto na vida das pessoas. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o impacto nas empresas. Nós estamos vivendo uma era onde podemos ter até 4 gerações vivendo dentro de uma mesma empresa. Em uma pesquisa realizada pela Gallup nos Estados Unidos, 28% dos millennials, a geração Y, relatam sentir esgotamento frequente, contra 21% das gerações mais velhas. Já uma pesquisa realizada pela MetLife, uma empresa de seguros, também nos Estados Unidos, descobriu que 42% dos millennials em cargo de gerência relatam cansaço e estresse no trabalho, contra 27% da geração X e 21% dos baby boomers. Vamos ver agora como a gente lida com isso nas organizações, ok? Baby boomers, nascidos entre 46 e 64, características principais: valorizam estabilidade no emprego, comprometimento e ética no trabalho. Muitos cresceram num contexto de segurança econômica, o que faz com que eles priorizem segurança e carreira de longo prazo. Como é que eles lidam com a pressão? Geralmente são resilientes e interessados em lidar com desafios, mas podem sentir maior pressão em alguns cenários de mudanças rápidas ou ao lidar com novas tecnologias. Então eles tendem a absorver o estresse para manter a imagem de confiabilidade e dedicação. Como as empresas podem ajudar essa geração? Oferecendo treinamento para o uso de novas tecnologias de uma forma tanto gradual quanto respeitosa, reconhecendo e valorizando a sua experiência e legado na empresa e criando canais de comunicação direto para ouvir as suas preocupações e demonstrar apoio. Também promovendo programas de bem-estar como pausas estratégicas e flexibilidade no trabalho, considerando a fase da vida deles. A geração X, nascidos entre 65 e 80. Características principais são independentes, pragmáticos e focados numa forte busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eles foram expostos à transição de um ambiente hierárquico, mais rígido, para um mais flexível. Então, como eles lidam com a pressão? Eles costumam buscar soluções práticas e gerenciar bem o tempo. No entanto, eles podem se sentir frustrados em ambientes que exigem muita inovação constante ou mudam drasticamente, pois eles gostam de previsibilidade. Como as empresas podem ajudar essa geração? Oferecendo autonomia e clareza nas metas, permitindo que eles priorizem tarefas, garantindo equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com horários mais flexíveis, respeitando o seu desejo por estabilidade, evitando mudanças ocasionais e mal planejadas e incentivando feedbacks regulares e construtivos, sem uma pressão desnecessária. Geração Y, os millennials, nascidos entre 1981 e 1996. Características principais: valorizam o propósito no trabalho, flexibilidade e tecnologias digitais. Então, eles são mais engajados em culturas organizacionais inclusivas e colaborativas. Como eles lidam com a pressão? Eles se adaptam bem às mudanças, mas eles podem sofrer com a necessidade de resultados rápidos e feedbacks constantes. A busca por propósito pode gerar frustração se eles sentirem que não estão impactando positivamente o ambiente ou a sociedade. Como que as empresas ajudam essa geração? Definindo uma cultura organizacional alinhada a valores de propósito, impacto social, criando programas de desenvolvimento pessoal e profissional, mostrando caminhos claros para o crescimento na empresa, oferecendo feedbacks constantes em um ambiente de trabalho colaborativo e principalmente priorizando a diversidade, a inclusão e o bem-estar emocional com políticas claras de apoio à saúde mental. Geração Z, nascidos entre 97 e 2012. Características principais: eles cresceram em um mundo hiperconectado, com acesso imediato à informação e maior consciência social. Então eles valorizam as tradições, a inovação, a diversidade no ambiente de trabalho. Como eles lidam sob pressão?
São criativos, resilientes, mas podem sentir um maior impacto emocional em ambientes altamente competitivos ou em situações de conflito direto, porque eles valorizam a saúde mental e o bem-estar. Como as empresas podem ajudar? Garantindo um ambiente seguro para eles expressarem suas opiniões e suas ideias sem medo de julgamento, demonstrando flexibilidade no trabalho, incluindo opções remotas e horários adaptáveis, oferecendo treinamento sobre gestão emocional e autocuidado, conectando-os a recursos de apoio psicológico e promovendo a transparência e a comunicação clara, evitando ambiguidades que aumentam o estresse dessa geração. Para evitar o esgotamento e promover a segurança psicológica em ambientes multigeracionais, as empresas precisam personalizar abordagens para atender às necessidades de cada geração. São 4 gerações na mesma empresa. Precisamos criar espaços para colaboração e troca de experiências, promover o respeito e a compreensão entre os diferentes perfis e investir continuamente em programas de saúde mental e bem-estar para todos os colaboradores. E você já pensou que a geração alfa, dos nascidos a partir de 2013, já está prestes a bater na porta da sua empresa? Ou melhor, você sabe o que fazer para atraí-los? A geração alfa será a primeira a crescer totalmente imersa em tecnologias avançadas como inteligência artificial, automação e realidade aumentada. Mas também está crescendo na era do burnout, onde os seus pais são do finalzinho da geração X e muitos da geração Y, ou seja, os mais afetados pelo burnout. Logo, essa geração não vai bater na sua porta se você não investir desde já na transformação digital, no bem-estar e numa cultura inclusiva. As empresas devem ser inovadoras, humanas e orientadas por propósito. Invista em sua equipe e na sua liderança. Esse é um caminho para um ambiente saudável e produtivo. Em um mercado cada vez mais desafiador, as empresas que prosperam são aquelas que entendem que o bem-estar emocional dos colaboradores está diretamente ligada à produtividade e ao sucesso organizacional. No entanto, para alcançar esse equilíbrio, é fundamental que líderes e equipes sejam treinados para lidar com o desafio do ambiente corporativo de forma estratégica, mas também humana. Os líderes e gestores, eles são peça-chave na construção de um ambiente de trabalho saudável. Eles precisam ser capacitados para poder identificar pontos de atenção, reconhecer sinais de esgotamento, conflitos e insatisfação no ambiente que podem se tornar problemas maiores, desenvolver comunicação não violenta, estabelecer um diálogo claro e empático que inspire confiança e colaboração. Precisam ouvir feedback além de fornecer feedback. Então, criar um ciclo de feedback construtivo que valorize as conquistas e aponte melhorias sem gerar insegurança e entender os diferentes perfis comportamentais. Liderar com base nas características únicas de cada colaborador potencializa seus pontos fortes e minimiza seus impactos de vulnerabilidade. Por outro lado, os colaboradores também precisam ser treinados para que eles consigam reconhecer os seus comportamentos e seus padrões de resposta, ou seja, identificar como eles respondem aos estímulos do ambiente e como eles podem ajustar as suas ações para melhorar o seu desempenho e também a convivência com os colegas. Também precisam desenvolver autoliderança, tornar-se protagonistas de suas carreiras, gerenciar suas emoções, as suas metas, a sua produtividade de uma maneira eficiente, trabalhar com harmonia, construir relações profissionais saudáveis baseadas no respeito mútuo, no trabalho em equipe. Ou seja, cada organização tem as suas particularidades e é por isso que soluções genéricas não são suficientes. Treinamentos personalizados e adaptados às demandas e desafios internos são a chave para que você consiga promover um ambiente de segurança psicológica onde todos se sintam respeitados e valorizados. Isso pode reduzir o risco de burnout e aumentar o engajamento dos colaboradores e ainda melhora a comunicação, a produtividade e os resultados da sua empresa como um todo. Então, se a sua empresa não quer apenas cumprir metas, mas também quer criar um ambiente de trabalho saudável e sustentável, entre em contato conosco. Nós vamos desenvolver para a sua empresa um programa de treinamento personalizado que atenda às necessidades da sua organização e transforme a maneira como líderes e equipes interagem e crescem. Invista no presente para garantir um futuro mais próspero para a sua empresa e para as pessoas que fazem parte dela.